Tá, Então isso prova que a insanidade do futebol é universal. Mas o do Flamengo, pra mim, foi o grande erro. E todo ser humano merece uma segunda chance. Aí a gente tem que separar as coisas. Eu acho que ele foi um imbecil. Você quer que um menino, sei lá, de 24, 25 anos, que dá uma declaração infeliz, você quer encerrar a carreira do cara? Até porque ele não tá sendo condenado à morte. Vamos botar esses caras pra trabalhar, porque não é possível. Tá batendo na trave todo ano, muito capricho. Aliás, que no azar futebol. que eles estão tendo nessa... É impressionante. Pode parar com o mimimi. O time jogou mal demais e pronto. Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao PalpiteCast, o seu podcast oficial de futebol raiz. Aqui não tem mimimi, aqui não tem conversa combinada, aqui é autenticidade. E para falar de futebol, que é a maior paixão nacional, eu tenho o meu grande amigo e braço direito, Paulo Arnaldo. Seja bem-vindo, PA. Fala, Marcelão! Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está aqui no PalpiteCast. Vamos falar muito de futebol. Temos um convidado especial aqui ao meu lado. O Marcelo já vai apresentar. De peso, hein, PA? De peso. Pelo amor Eu de Deus, acompanho- quanta história desse acompanho homem, essa hein? fera aqui desde lá do Band Esportes. Legal, e vai ser um bate-papo bacana. Apresenta ele primeiro, Marcelão, por favor. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo Fábio Piperno, é o homem, hein? Aí, galera, obrigado pelo convite. Mais faço um esforço danado para manter o peso. Aí me chamam de alguém de peso, me chamam de velho, porque há muito tempo. Vai fazer o quê? Mas são as cicatrizes da vida, né? É isso aí. Você sabe que eu via o Piperno no rádio? Eu ainda andava de... Aí, Ih, tá vendo pronto, só? pronto. Começou Pronto, aí. aí, tá vendo? Começou Eu não, aí. não, Aí, ó, eu andava de ataque- bicicleta ataque com rodinha gratuito, ainda, velho. é, ataque gratuito aí, vai ter retaliação. Vai ter depois. volta. Grande Piperno, seja bem-vindo, meu amigo. Semana quente, né? Mais uma vez no futebol. Palmeiras, um passo importante para o campeão, para ser o campeão paulista mais uma vez, apesar de ter um jogo duro contra o Novo Horizontino no final de semana. Teve uma demissão inacreditável do Davi Luiz no Felipe Flamengo, do Felipe Luiz, perdão, no Flamengo também. E uma rodada importante se encaminha aí também da sequência, né? A grande final neste final de semana. Piperno, o que você tem para falar dessa semana? Qual a sua expectativa aí para o final de semana, nesse grande jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino e Palmeiras? Sabe que em relação a tudo que aconteceu nessa semana, né? A gente falou muito da demissão do Felipe Luiz aqui, né, e pelo Brasil passou meio que batido um caso parecido de uma seleção que nós vamos encontrar pelo caminho, Marrocos, né? Que fez Sim. mais ou menos a mesma coisa, acabou demitindo o técnico Vahid Regragui, porque perdeu a Copa Africana de Nações em casa, né? Quer dizer, puxa, estávamos há 50 anos na fila, perdeu a final em casa, foi só vice, como se fosse um resultado tão ruim assim, ainda porque o Brahim bateu o pênalti com aquela, enfim, aquela palhaçada toda, acabou desperdiçando ali a chance do título. O cara faz a palhaçada, Ele não cai foi na, demitido. cai na conta do técnico, ele continua, enfim, na seleção, Pois o é. técnico vai embora, o técnico levou o Marrocos para a semifinal Pois é. de uma Copa do Mundo. Estou fazendo esse paralelo porque o Marrocos foi mais longe do que nunca com esse cara e o cara perdeu o emprego por conta de uma palhaçada. O Felipe Luiz já fez um grande slam em um ano e 3, Pelo 4 amor meses de do Deus, Flamengo. O cara venceu estadual, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Ah, tá ruim, Aí, né? tá ruim. Volta pro São Paulo. Aí o Volta time- pro Santos. Estou de brincadeira, gente. Perde copinha enferrujada aí, recopas, rua, enfim, que é isso? Inacreditável. O Perna é inaceitável. Então isso prova que a insanidade do futebol é universal. Ah, sem dúvida. O PA, aí você tem um cara, e assim, não tem como você pensar, um cara que você fala assim, poxa, vai ser o novo técnico da seleção brasileira em breve, todo mundo falou, pô, é um cara que é bem aceito fora, jogou em vários clubes lá fora. Eu, na Copa do Mundo de 2018, eu estive lá presente no prédio, no mesmo hotel da seleção, acompanhando jogadores e tal. E, cara, o Felipe Luiz era impressionante o como esse cara era diferente do ponto de vista intelectual. Cara, tanto que ele tomou a posição, né, do Marcelo lá, tudo bem, tem uma lesão e tal, mas o Tite ia jogar com o Felipe Luiz, porque ele, pro time, era um cara muito inteligente na leitura do jogo. Ele praticamente era ali o assessor do Tite dentro de campo. Então é um cara diferente. Então, assim, começo de carreira e tal, mas a carreira começou brilhante. E aí o cara, 2 meses depois, como diz o Piperno, de ser campeão em dezembro de tudo,
o cara é demitido. Isso pra mim é assim. surreal. Cara, quando eu vi isso, e pra terminar, depois de uma vitória, uma 8 a 0. goleada absurda. Então, você Contra o fica olhando e Madureira. fala, cara, meu Deus do céu, futebol é quarta e domingo, como diria o Muricy Não, mesmo, né, cara? futebol é madrugada também. É Só verdade. quarta e domingo. Porque foi 1 da manhã, né? Pelo que amor de Deus. aliás, eu não vi à noite, né? A notícia. Eu vi de manhã cedo. Eu olhei, peguei o celular, a primeira coisa que eu vi, ué, foi demitido? Que história é essa? Fui conferir lá o resultado, né, do jogo. Falei, nossa, aconteceu alguma tragédia, né, no jogo do Flamengo. Não. Por Foi o falar, contrário, né? ô, Piper, qual foi a demissão bizarro. mais inexplicável do Flamengo? A do Dorival, que também saiu em alta, campeão, inacreditável e com baita currículo, ou agora a do Felipe Luiz? Pra mim, as duas são. Mas em nível de grandeza, eu não sei qual foi a maior das besteiras que o Flamengo fez, cara. Eu acho que foi essa, né? Até pela sequência, foi uma sequência de trabalho maior do que aquele lá do Dorival, que foi muito bom também. Mas eu acho que, de alguma forma, o Flamengo olhou para trás, olhou pelo retrovisor, olhou para o período lá do finalzinho, lá do período Dorival, e alguém deve ter soprado lá e falado, olha, pode estar acontecendo a mesma coisa. Porque quando o Flamengo ganhou aquela Libertadores contra o Atlético Paranaense na final, era um ano de calendário em que as finais aconteceram um pouco antes, porque a Copa ia ser no fim do ano e tal. E o pessoal, assim, o elenco do Flamengo realmente depois saiu para curtir a vida. Lá tinha 4, 5 jogos aí de brasileiro, perderam tudo, não jogaram nada. Né? Então, naquele momento, a queixa contra o Dorival é que ele tinha meio que fechado os olhos para esse liberou geral dos caras. Ok, isso é assim, é onde eu acho que é até um diagnóstico bastante coerente com o que aconteceu. Mas também aí tem uma coisa. Se o chefe dele, se o dirigente que está vendo isso, enfim, identificou isso e não chamou o cara, falar, escuta, Dorival, ou então, vem cá, Felipe Luiz, a gente está dando uma afrouxada com os caras. Então, ou o dirigente entra em campo também, porque aí é uma ordem que tem que vir de cima, ou então é covardia jogar tudo nas costas do técnico. Sem dúvida. O dirigente está lá para isso, o chefe está lá para isso. Ou ele acha que é só na hora de entrar na foto do título lá e ajudar a erguer o troféu? É para esse lá que ele tem que comparecer. Sem dúvida. Então, se eles identificaram um período de um início de frouxidão parecido com aquele período lá de 2022, então que eles ajam nos bastidores com o elenco. Esse é o trabalho lá do Cartola. E não sair por aí cortando cabeça de técnico muito bem sucedido, por sinal. Concordo. E você, Pé, o que você acha dessas duas demissões? O que você acha que foi a pior? Pra mim, duas Não, lambanças, mas a as pior duas qual foram foi? péssimas, terríveis. Acho que essa foi pior, né? Não tem nem o que falar. Eu pondero o seguinte: o Flamengo teve que adiantar, né, a participação na temporada por causa do problema lá do Campeonato Carioca, Sim. que o time sub-20 estava colocando o Flamengo numa situação de risco de rebaixamento. Você imagina, você ter que estar de férias, estar de folga, ter que interromper e voltar, fazer a preparação, a pré-temporada, tudo às pressas, tudo descoordenado, tudo fugindo do que foi planejado, né? Até onde é a responsabilidade do técnico nesse caso, né? Então Sem dúvida. houve essa circunstância. Eu até acho que o Flamengo sofre por causa desse evento, dessa situação. Nós Também falamos isso na Também semana acho, passada concordo sobre plenamente. isso. Então, mas não houve tolerância. Né? Não houve tolerância em relação a essa situação. Na verdade, esqueceram completamente e trataram como o time realmente está tendo uma queda de rendimento, perdeu 2 títulos, né? Estão considerando. Teve também a situação que ele estaria negociando lá com o grupo do Chelsea, né? Para estar lá no futebol europeu. Tem tudo isso, né? No contexto. Agora, o BAP, ele já tem um histórico. Eu me lembro, não vou falar a empresa, mas ele patrocinava um time de vôlei, ele fez a mesma coisa. Ele tem essas tomadas de decisão assim instantâneo. Do nada, por algum motivo, acho que o camarada olha para o espelho de manhã e fala: acho que hoje eu vou mudar tudo. E ele tem isso no histórico dele. Né? O Boto parece que também já está numa situação complicada lá, então fica Inclusive, difícil, né? o nome do Edu Gaspar ganhou muita força no Flamengo nas últimas horas. Então, tem se falar, até um amigo do Rio me ligou e falou: o Edu Gaspar tá vindo aí. Eu falei: tem certeza? Ele falou: cara, a conversa tá muito quente aqui.
Saiu do Chelsea, né? Foi, acho que, É. afastado do Chelsea, né? É, Do Nottingham Arsenal. Forest. Isso, Isso, desculpa, eu falei, eu fiz falei confusão. bobagem aqui. Cara, assim, eu acho um grande profissional. Tava com a gente na Copa de 2018, tá, cara? Eu te falo assim, postura do Edu durante a Copa, ganhando ou perdendo, é impressionante. Cara, é o europeu. Ele é um brasileiro realmente europeu. Ele tem uma baita de uma postura. Eu acho que seria um cara sensacional pro Flamengo, de verdade. Eu já não gosto tanto da postura do Boto. Sendo bem sincero, eu tenho minhas. Assim, observando assim, o jeito que ele fala, eu não gosto da forma dele. Eu acho ele meio. Um pouco arrogante, um pouco Ele já falou que também daqui petulante, um ano sei ele lá, vai cara. voltar para a Europa. Não né? gosto, Que ele ia, né? não gosto da postura. Eu já acho o Edu um grande dirigente, cara, de verdade, cara. De verdade. Gosto dele, cara. Gosto dele. Enfim. Mas enfim, aí eu não trabalhei com ele, tá? Só via ele ali durante o treino, a gente batia um papo, eu via ele acompanhando, então tinha a impressão que é um cara que ele tem muito conhecimento, fala diversas línguas, atua muito no futebol europeu. Ô, Marcelo, eu queria até falar mais. Quando a gente se depara com uma situação de um técnico ser demitido dessa forma, né, a gente olha e fala, será que aconteceu alguma coisa? Sim. Será que o cara chutou o pau da barraca lá depois do jogo? Será que aconteceu alguma... Porque não é normal, não é uma situação assim, você fala, Você viu a poxa, entrevista? natural, Você né? viu a entrevista do presidente do Flamengo? Ele disse que ele não gostou da postura, que ele viu o time caindo e ele achou que o treinador estava perdendo a mão e ele preferiu tomar. E ele falou: eu tomo decisões antes do que a coisa aconteça. Agora. Eu soube, não, Desculpa. então, Marcelo, eu soube de uma situação, não no Flamengo, um outro time daqui de São Paulo, tinha um técnico lá que tava, sei lá, 8 jogos, 100% de vencibilidade, time jogando bem, né? E aí, de repente, do nada, veio a notícia, ele foi demitido. Aí, conversando com um, com outro, né? O que aconteceu? Não vou falar, obviamente, quem é o time, quem é o técnico, não vem essa questão, mas veio o assunto nos bastidores. Ah, ele brigou saiu na porrada mesmo com o cara da comissão técnica. E aí, por isso, demitiram. Então, a gente sabe que uma situação dessa, não tô falando que aconteceu isso com o Felipe Luiz, pelo amor de Deus. Nem é Eu tô perfil, dando, né? tô dando um exemplo de futebol, de vivência de futebol, que aconteceu num clube médio daqui de São Paulo, e houve essa situação. E aí, claro, a pessoa pediu, não divulga, né? Aquela coisa, mas veio o assunto e aconteceu. Quando vem uma situação dessa, fica aquela coisa, né? que Fica aquela aconteceu? pulguinha. O que aconteceu, né? Não é normal. Aí, claro, depois vieram outros assuntos, veio o suposto áudio vazado, não sei ainda se é verdadeiro aquele áudio do BAP ou não, mas enfim, é uma situação muito estranha. Complexa, né? Eu não sei. Quando eu olho assim pro futebol brasileiro, isso me desanima, cara. Porque assim, a gente fala, pô, a gente tá falando do time mais rico do Brasil hoje, maior faturamento, que faz uma compra de um jogador, que nem o Paquetá, pra mostrar pra Europa assim, ó, eu tenho condição, eu tenho dinheiro. A compra do Paquetá pra mim, ela não é só técnica, ela é uma compra assim para dar um recado. Eu sou o mais forte aqui da América e eu tô mirando disputar com eles pau a pau. Quero ganhar mais. Essa impressão que eu fico do valor que foi gasto ali nessa negociação. Aí você toma uma atitude dessa, eu não sei, Piperno, eu fico pensando o que ele teria que ter feito para ter continuidade, porque você disse uma coisa muito bem, e a gente falou isso semana passada. Cara, o que é foco do Flamengo, na minha opinião? É Libertadores. Aliás, é Libertadores brasileiro, mas E Copa do Brasil ele, depois. de carona ainda, quase ganhou o Mundial. Então, Sim. Perdeu nos pênaltis pro tão poderoso PSG. Então, cara, então assim, aí você pega, e é exatamente isso, Piperno, aí você pega dois campeonatos que eu não sei nem o nome, dá uma de falar, pergunta para as pessoas se elas sabem. Cara, isso aí, pô, com todo respeito ao Corinthians e ao Lanús, cara, é título para eles. Eles vão comer. O Flamengo não é nada. Assim, hoje, no atual Flamengo, não é nada. O Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que para mim são as duas maiores estruturas. Até questão do dinheiro, aqui, né? cara, é óbvio. A Cara, o que pressão. é o Flamengo? O que você tem que cobrar? A torcida, eu entendo cobrar. É um brasileiro, é Libertadores, é o brasileiro, talvez até uma Copa do Brasil. Acabou. Então os caras ganharam. E aí eu vou te falar, Pena, eu trabalhei muitos anos no futebol, no dia a dia. Quando você tem um time que tá ganhando muito, o que acontece? Que é o caso do Flamengo. E eu sempre falo isso do Abel. Eu falo, sabe por que o jogador não dá certo quando ele sai do Palmeiras depois? Porque o Abel, ele é um cara que ele extrai até o bagaço do cara. Físico e emocional. Quando esse cara sai do Palmeiras, ele não quer mais aquilo. Ou ele já morreu, do ponto de vista, ele deu tudo que ele tinha,
ou ele emocionalmente já não quer mais aquela situação. Então, quantos jogadores... O Dudu nunca foi mais o mesmo jogador, o Rony nunca mais foi o mesmo jogador. Até porque o Palmeiras só libera esse tipo de jogador quando esse jogador já entra em declínio no isso. próprio Palmeiras. É isso. Aí o Palmeiras chega à conclusão, bom, não serve mais. É isso. Beleza, Então, seja feliz. É Só isso, que ele não vai mais ser feliz como era antes, porque ele já não consegue mais entregar o que entregava antes. e aí o pessoal fala, mas o Veiga... Pode falar? Você acha que é burro o treinador do Palmeiras? Ele entendeu que o Veiga nunca mais ia entregar o que ele queria do Veiga. Caramba! Desde a metade de 2024, sejamos justos. Aliás, eu acho até que por respeito, Isso, claro. atenção ao cara, tal, ele deu uma sobrevida que já não se justificava mais, a ponto do Veiga ser titular numa final de É Libertadores. isso. Ele já não tinha mais condição. Não e, aí, era mais. e aí eu vou entrar no Flamengo. A reta final do Flamengo do ano passado foi algo maçante pro jogador. Porque ele brigou até o final no Campeonato Brasileiro, jogou a Libertadores e foi pro Mundial. Quer dizer, os caras deram o máximo. O que você acha? Aí os caras tinham umas férias definidas de, sei lá, um mês. Aí anteciparam as férias, porque os meninos, como você disse, não segurou a pancada. Os caras voltaram antes. Cara, eu já trabalhei em clube que você tem que voltar antes uma semana. Você não sabe como os caras voltam. Voltam com ódio. Não querem. Estão lá tão puto. E talvez isso tenha sido um problema pro Felipe Felipe administrar sério. Com certeza, uma saia Entendeu? justa, Então, tremenda. assim, então esse é um problema. Aí você perde duas dúvida. taças que não valem nada. Nada, absolutamente nada. Campeonato Carioca e Flamengo também não vale nada. Vamos ser bem sinceros. Então, assim, não era a hora, cara. Não era a hora. Você tinha que dar uma continuidade, esperar o time voltar o foco. Mesma coisa do Dorival. O Dorival, os caras falam, mas ele trabalhou no Flamengo e não ganhou o brasileiro. Cara, você lembra quando ele assumiu? Qual era a posição do Flamengo no brasileiro? Então, assim, são coisas que não cabem, cara, de verdade. E assim, a gente não vai mudar nunca essa estrutura se a gente não tiver um cuidado com o profissional, que eu vejo muito valor de mercado. A tal da insanidade universal do futebol. Piperno, o que você acha? Você acha que o Felipe Luiz é um treinador de futuro? Muito futuro, muito futuro. Eu acho que foi o melhor revelado entre os brasileiros desses últimos anos. Sem sombra de Ele se preparou para isso, ele sabe o que faz, ele tem boas ideias. Da mesma forma que eu também vejo com muita atenção o trabalho do Rafael Guanais. A questão é que ele ainda está num time, né, um time modesto, e a gente não sabe, ainda não dá para prever como é que seria um clube grande, outro tipo de pressão e tal. Mas, por exemplo, o Mirassol tem uma coisa que eu acho interessante. Eu vi já os 4 jogos do Mirassol no Campeonato Brasileiro, os 3 jogos, que o Mirassol teve um jogo adiado exatamente contra o Flamengo, sabe-se lá para quando. O Mirassol, ele é exemplo do ano passado, caiu mais cedo no Campeonato Paulista, que vai ser bom porque ele vai trabalhar agora para continuar bem no Brasileiro. Porque os jogos do Mirassol no Campeonato Brasileiro foram muito melhores do que os jogos do Mirassol no Campeonato Paulista. O Mirassol contra o Cruzeiro, por exemplo, não ganhou porque o Cássio fez um jogo daqueles assim do velho Cássio. Do nível Cássio, Nossa mãe. Inclusive aquele gol anulado, que ele faz 2 defesas, o cara lá, é um negócio absurdo, né? Mas o Mirassol, de novo, e mudou quase que o time titular inteiro, hein? Sim. Mas, de novo, está muito bem organizado, o que mostra a qualidade do trabalho do técnico. No caso do Felipe Luiz, também apresentou variações e tal, porque o Flamengo há de se considerar uma coisa. Isso é, assim, quando o Flamengo vai e faz esse movimento de pagar 42 milhões do Paquetá, são 42 que, na verdade, custaram mais de 50, né? Porque aí tem taxa, imposto, empresário e tal, né? Então o desembolso foi mais de 50. O Flamengo está fazendo um movimento muito para falar, eu tô no jogo. É isso. Palmeiras, você bateu o recorde lá do Vitor Roque, comprou outro? Eu sou mais ferrado. Eu dobro a aposta. Eu sou mais ferrado. Cruzeiro, você não quis me vender o Caio Jorge por 32? Tá bom, eu vou lá e o Cruzeiro também pagou para ver. O Cruzeiro, ele segura também por autoafirmação, para falar, aqui agora tem alguém com bala. Concordo com você. Então é o seguinte, eu não vendo por 32, de quebra ainda vou lá na Rússia e compro o Gerson por 27. Então nós estamos falando de um pacote de quase 60, que agora eu posso. É o famoso truco 6, 9, 12. Aí o Palmeiras vai lá, negócio é assim,
Já gastei 700 no ano passado, agora eu vou lá, compro o Arias. Se o Zenit bobear, eu trago o Nino. Se tiver mais alguém dando sopa, então agora tá um pouco assim. E aliás, Mas, grande contratação, hein? sim, Piper? sim, Se joga sim. muita bola. De todos os que Perfeito. você falou, que eu mais gosto. Mas o do Flamengo, para mim, foi o grande erro. Não estou questionando o valor do Paquetá. Não acho que é um jogador sensacional, mas é um ótimo jogador em nível para jogar a segunda Copa do Mundo. Até aí, perfeito. Só que você olha para o Flamengo e para o Palmeiras. Onde é que está a grande vantagem do Flamengo? Onde é que foi a grande vantagem do Flamengo em 2025? O Flamengo tem muito mais ofertas de meio campo do que o Palmeiras. O Palmeiras tem muito mais atacantes que o Flamengo. Nenhum atacante do Flamengo seria titular no Palmeiras. Da mesma forma que eu acho que ninguém do meio-campo do Palmeiras jogaria no Flamengo. Mas aí, ora, o Flamengo tem tanta gente de meio-campo. Pô, tem o Jorginho, o Saul, tem um monte de gente, o Pulga. Para que o Flamengo vai trazer mais um jogador de meio-campo? Não poderia ter pego essa grana, esperado um pouco mais para buscar um atacante? Da mesma forma, eu gosto muito do Arias. Eu acho que o Arias tem uma outra. Acho que tem uma outra lógica. O Palmeiras sabe que vai perder, enfim, daqui a pouco o Alan e vai perder o Flaco Lopes. Então, enfim, daqui 3 meses, né? Então, esses dois, eu acho que eles têm mais 3 meses de Palmeiras. Então, faz sentido o Palmeiras já se adiantar, trazer alguém para jogar depois. Mas, se não fosse negociar os dois, trazer mais um atacante agora, com um buraco. Tira espaço de um desses dois que você falou. Então, mas a necessidade mais urgente seria um outro setor. É. Mas a necessidade do Flamengo é um atacante. Então eu acho que foi muito no oba-oba, de mostrar assim, pujança. Agora eu posso. Então eu vou lá e pá! Mas e aí eu acho que Sabe o que me lembrou isso aqui? Vida real, tá? Vou trazer pra vida real. O pobre faz um negocinho e ganha dinheiro. Primeira coisa que ele vai lá, ele compra uma Ferrari, uma BMW, alguma coisa. Agora eu posso. Agora eu tenho jeito. Quer dizer, o emergente, né? Vamos usar a palavra. Aí o cara começa a passar na frente dos vizinhos para falar, ó, eu tenho isso aqui. Eu concordo, eu assino 100% que diz Piperno. Eu acho o Paquetá um bom jogador, um jogador útil, mas eu não acho ele espetacular. Né? Se os caras veio fazer uma comparação com o Romário, vocês devem ter visto. Assim, aí vou te falar, tem hora que o jornalista é jornaleiro, né, cara? Mas é só brincadeira. Pô, Romário, você não acha que é o mesmo tipo de. Como é que é? Se repete a cena, você chegando como o melhor do mundo depois da Copa, e agora chegando o Paquetá, a resposta do Romário. A tua pergunta é uma merda. A comparação é uma merda. Ele começa por aí. Eu era o melhor do mundo, tava no Barcelona e vim jogar no Flamengo que eu pique. É o famoso caso célebre lá da história do. Fiz de comparar o Tyson com o Messi. Pelo amor de Deus. E a capa do Jornal da Tarde de 1979. Quem é melhor, Falcão ou Mococa? Antes de um Palmeiras Internacional. Aí que tá, né? Pois é, meu Deus. Aí que. Meu Deus! Pernô, aliás, só fazer uma correção aqui no começo. Queria muito agradecer à Jovem Pan por ter liberado o nosso querido Fábio Piperno aqui para participar com a gente. O pessoal da Jovem Pan, a gente tive essa semana na Jovem Pan Piperno com muita alegria. Sou fã da Jovem Pan, todo mundo sabe aqui que eu ouço, eu falo sempre, todo dia que eu tô na rádio. Nem falo. Ouve, assim. Era eu e meu pai lá ouvindo a Jovem Pan nos anos 90. O Beto tem uma história bonita em relação, inclusive, à Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira também, né, PA? Muito legal. O pai do PA tinha uma deficiência. Tinha um glaucoma, ele perdeu 70% da visão e ele passou ali boa parte da vida o rádio sendo o veículo de Os comunicação. olhos do seu pai era ver o jogo, ouvir o jogo na rádio. Que eu aprendi a ouvir José Silvério, o próprio Nilson César, tinha o José Carlos Guedes também, Milton Neves, que fazia o terceiro tempo lá na Jovem Pan. Aqueles chatos do Vanderlei Nogueira e do Flávio Prado, né? Não, todos eles. E aí eu levei meu pai lá Amigos nossos, no tempo ainda que o Vanderlei apresentava no Pique da Pan. E foi um dia emocionante pro meu pai, com todas as dificuldades que ele tinha, tudo, mas foi um dia bem emocionante. Você sabe que se for na Jovem Pan, dependendo do horário, o dia, e o Vanderlei estiver lá, ele vai te dar uma banana. Não, mas sério, vai te dar uma banana mesmo, com casca e tudo, porque agora o Vanderlei também tem. Ele cultiva banana no quintal da casa dele. Grande Vanderlei. Aliás, um grande abraço pro Vanderlei. Eu encontrei, a gente foi na Jovem Pan, né? Eu falei, Piper, dá uma olhada. Eu fui atrás do Vanderlei, ele tá na reunião com a galera. Eu falei assim: tem 2 caras que eu detesto aqui na Jovem Pan, é o Vanderlei e o Flávio Prado. Aí ele olhou assim, aí ele olhou pra mim, abriu o olho, ele viu o cara, ele... Então entra na fila. Aliás, por falar entra na fila, aquela frase, né, Pia? Tá gostando desse podcast? Boa. Se inscreve no canal. A hora do hater. Curte, compartilha,
Fala bem do grande Fábio Piperno, fale bem do PA e fala mal de mim. Eu te amo, meu hater. Eu vivo por você. Comenta, fala aqui, fala mal de mim. Eu adoro você. Você é a real função de eu viver é ter que responder você, meu hater. Então, senta o dedo aí no like, fala mal, fala da gente. Tá tudo certo, mas não do Fábio Piperno e do Pode grande Paulo Arnaldo. Eu adoro meus haters. Toda semana eu falo isso, Piperno, assim. Eu brinco é o seguinte: quem não é casado vai sentir o hater. Mas o cara que é casado tem uma hater todo dia na minha casa. Você esqueceu a toalha em cima da mesa. Você, não, qualquer coisa que acontece, eu, cara, tô ligando pra hater, cara. Amigão, gosto de você, participa, ajuda com a gente aí, que é brincadeira. Piperno, uma pergunta que eu ia te fazer. Primeiro, Então, parabéns faça. pelo seu trabalho na Jovem Muito Pan. obrigado. Tô fã, assim, na íntegra. Aí, obrigado. poxa, agora que eu conheci essa semana, que eu tive a oportunidade de conhecer o Tutinha, o Tutaneto também, pô, sensacional. Aí você entende como a Jovem Pan é importante para a história do Brasil, inclusive para o futebol. Se você pegar Sim, a história do futebol. futebol e da Jovem Pan, ela é muito ligada. Piperno até pode falar um pouquinho mais a esse respeito, porque o nosso programa é de futebol e eu amo a história do futebol. Porque vocês sabem, já falei 1000 vezes, Pelé para mim é incomparável. Para mim, Pelé é o maior não de todos os tempos e o Santos devia ser incaível porque o time que teve Pelé, toda a história do futebol brasileiro começa com o Santos do Pelé. Para mim, assim, é o grande momento. Então, assim, e a Jovem Pan, ela tem uma importância absurda para o jornalismo esportivo, para a cobertura de todos os esportes, inclusive do futebol. Não é, Piperno? Dr. Paulo Machado de Carvalho, né? Enfim, a presença dele como o grande líder da história da Jovem Pan explica muito isso, né? Dr. Paulo Machado de Carvalho, que foi o comandante da Vitória nas Copas de 58 e 62. E aí, já que você tocou nesse assunto. Aliás, o Paulo Machado ele tem pouca homenagem, né? Só tem um estádio aqui do lado. Exatamente. O estádio do Pacaembu tem o nome dele, só para vocês entenderem a importância. Aliás, a primeira participação do Pelé em Copas do Mundo, 58, do menino de 17 anos, se deve à intervenção do Dr. Paulo Bancado Machado de Carvalho. por ele. Do tipo, ele vai. Você escala o resto, ele vai. Menino, mas o menino machucou, ele vai. Então ele foi. E aí, vou contar uma história que pouca gente conhece. Na virada de 2019 para 20, naqueles últimos meses aí de 19 para 20, eu comecei a escrever um livro sobre a Copa de 70. Eu tenho um fascínio pela Copa de 70. Sempre tive. Falei, vou tirar isso a limpo, escrever um livro. Aí comecei a conversar com uma editora no início do ano e tal, de repente vem a pandemia. E a editora, com o tempo, não podia fazer mais nada, mais tarde até acabou, infelizmente, fechando. Então, os originais ficaram lá. E agora até mandei para frente que vai acabar sendo publicado. Mas eu achei em um arquivo de jornal e tal, um momento que antecedeu a Copa de 70, que mostrou muito o que foi o Dr. Paulo. Quando o Saldanha sai e o Zagallo chega, naquele momento havia muita contestação ao Pelé. Primeiro inventaram que ele não enxergava e tal, depois já tinha um monte de gente dizendo que o Pelé estava velho. Tem uma reportagem no Jornal do Brasil, na época, eles pegaram depoimentos de 9 técnicos lá da época e tal, e uns 3, 4 falando mal do Pelé, tipo assim, pode ir, mas não para ser titular e tal, né? Bom, e aí então havia essa contestação ao Pelé, e o primeiro jogo da seleção brasileira sob o comando do Zagallo foi aqui no Morumbi contra o Chile. E o Dr. Paulo lançou uma campanha, mandou a Jovem Pan toda hora ler um manifesto em favor do Pelé, incentivando o torcedor paulista a ir lá incentivar o nosso rei. Era isso que o Dr. Paulo fazia. Não é possível que a gente conteste o Pelé, o nosso rei, que nos deu É inacreditável. Então, torcedor de São Paulo, vamos lá aplaudir o Pelé e tal. O jogo foi 5-0 e, obviamente, o Pelé brilhou. Então, e olha que história maravilhosa, e não é por menos que o Paulo Machado de Carvalho é o nome do. Isso mostra que o jornalismo pode também fazer um bem tremendo, né? Nessa questão de principalmente no que influenciar. Se a gente olhar para o hoje, que infelizmente a gente tem muito problema em relação ao jornalismo por muitos aspectos, não só por abertura. A gente culpa também muito a mídia social, ela tem sim um problema, mas também tem outros problemas que a gente sabe que infelizmente, e por isso que eu sou muito fã da Rádio Jovem Pan, porque para mim, muita gente é a rádio mais democrática que tem a Jovem Pan. E tem uma coisa, hein?
quando o pessoal associa assim, porque, pô, a velha imprensa e não sei o quê. Gente, é o seguinte, e a Jovem Pan faz parte disso. Ela vai se reformulando, mas ela é um veículo tradicional de 80 anos. Então, eu desafio o meu interlocutor a apontar o seguinte: tudo que se fala, todas as grandes notícias, as grandes reportagens, os escândalos que estão nas páginas de jornais, Sim. quem foi que levantou isso aí? Esquece. Os veículos tradicionais. Né? É o veículo, ele erra, a gente discorda muitas vezes. Não, pode não gostar do João, do José, da Maria, que trabalham lá, mas é o seguinte, minha gente, esses são os veículos essenciais. O que Exato. não quer dizer que só eles sejam bons, Sim, claro. mas não dá para escantear, né? Enfim, um jornal do Estado de São Paulo com 150 anos, a Folha com 100 e tanto, a Jovem Pan, a Rádio Bandeirantes com mais de 80. Aí não dá, né? Não, e a Jovem Pan, pra mim, assim. Identidade, né? E muita gente fala assim: a Jovem Pan é uma rádio. Cara, na verdade, todo o programa da Jovem Pan, a maioria deles, você tem é colocado na mesa as duas partes. Eu acho isso muito democrático. Os pontos de vista Sabe por que eu diferentes. gosto disso, Piperno? Porque assim, tem muita. E aí a minha crítica tem muita emissora que ela dá opinião sem que o cara se exponha. Sabe aquela coisa? Você vai ser de uma forma. Você faz a pessoa enxergar pelo olho que você quer e você não expõe quem tá lá. O que é o que eu acho muito legal da Jovem Pan? As pessoas se posicionam, cada um tá lá, você sabe quem é, e você vai gostar ou não, ou vai entender, e por isso que a Jovem Pan só cresce em audiência, No cara. mínimo, você dá, dá Claro. oportunidade para a pessoa decidir, né? Pra Qual pensar, ponto de é vista. claro. Exatamente. Acho claro. que o jornalismo tem Pensar assim, ó, eu sempre falo, o que diz a filosofia? Você tem que ensinar o cara a pensar. E quando você coloca as duas partes, você é justo na tratativa. Então, poxa, eu adoro a Jovem Pan. Piperno, muito obrigado. O jornalismo Tuta, acho que tem Tutinho. duas funções acho que são fundamentais: informar e provocar reflexão. Então, quando ele Isso. consegue contemplar isso, eu acho que ele está bem feito. Concordo. Bom, vamos aqui, antes da gente falar agora da final do Campeonato Paulista, queria passar alguns destaques rápidos aqui. Corinthians anuncia a contratação do meio inglês Jesse Lingard. O que vocês acharam disso? Eu acho que é mais uma contratação exótica que o Corinthians fez. Esse jogador ele já foi importante, foi titular do Manchester United, jogou Copa do Mundo, mas é um jogador em declínio, estava lá na Coreia. E é uma coisa paradoxal também, né? Porque ele chega ao Corinthians exatamente no momento em que outro dia o Dorival está falando mal do excesso de estrangeiros aqui no futebol brasileiro. Pois é. Acho que ele pisou na bola, acho que ele errou. Mas a verdade é que eu não sei o que esperar desse jogador agora, até porque ninguém acompanhou o que ele andou fazendo lá na Coreia do Sul. Né? Sem dúvida. Só se tiver algum gênio da Tem lâmpada uma aqui. brincadeira agora que diz que o holandês, O Memphis? o Memphis está trazendo os amigos. Vai trazer o Vangal também. Não, acho que agora o Memphis é o responsável pelo scout do Corinthians. Meu, eu vou te falar assim, abertamente, Piperno, não fico no muro. Péssima contratação. Você não, assim, ó, você tá num momento, você já tem um jogador, o Memphis tecnicamente é difícil discutir, mas ele é um a menos, vamos esquecer. Sem bola, ele é um a menos. Você não Nossa. sabe o cara que você vai contar e tal. Só pegando uma carona Porra, em cima cara, do que você Estão falou. de Tô brincadeira. lembrando de sábado passado, Novo Horizonte e Corinthians. Realmente, o Corinthians ficou sem atacante. E Esquece. um meio de campo extremamente numeroso. Falo isso toda semana. Foi um jogo cara. sofrível. Desde que ele inclusive, tá de ver. aqui, teve um jogo outro que ele brilhou, e o Corinthians é muito assim, o cara faz o gol, tudo bem. Mas, cara, para pra pensar. O Dorival errou esse jogo em Novo Horizonte. Foi mal. A Foi mal. aposta do Concordo. Dorival foi Adoro o Dorival, acho um errada. baita treinador. Vou discutir que dos últimos 10 anos ele é o maior treinador nosso com títulos, com coisa assim, mas errou. Nem mal. colocou, nem para colocar o Vitinho ali para dar mal. uma Foi mal. ajustada, Foi mal, né? foi mal, e tem que ser dito quando vai mal, e enfim. Acho que ele esqueceu que não era jogo de ida e volta, né? Acho que ele se esqueceu. Pode ser que ele esqueceu o regulamento. Eu acho péssima essa contratação. Primeiro, o time de hoje, e aí o Corinthians e o São Paulo têm repetido isso com uma frequência, é trazer jogador em fim de carreira. O técnico do Palmeiras, o Abel, aí você fala, pô, o Palmeiras compete, o Palmeiras tem... por quê? É a saúde do cara. O Abel não quer velho no time dele. Traz ascensão, né? Ele traz um jogador em que ascensão. compete muito, às vezes menos qualidade, menos não, mas que compete. Você acha que esse cara vai chegar em nível de competição? É que nem o que foi o São Paulo trouxe ultimamente Ramos Rodrigues, Juan Fran, Nossa. umas porcaria assim, que, cara, parece o São Paulo quer encerrar a carreira dos caras aqui.
Assim, não faz sentido. E o Corinthians está entrando nessa mesma linha. Os parça uma Memphis. coisa o Memphis aprendeu bem com o Neymar. Trazer os parça pra perto, porque O pelo Van amor de Gaal, Deus. Ah, e tem o Labiade. Pelo amor de Deus, né, cara? Tá de brincadeira. Enfim, o Zacarias Labiade. Tá, Sabe que vocês estão de eu tenho brincadeira. uma amiga que é italiana barra marroquina, uma jornalista esportiva que roda o mundo aí e tal, enfim, conhecimento. Aí liguei lá para ela e falei, bom, o que você tem para falar do Labiade? Ela falou, então, né? Não tenho quase nada, né? É isso aí. Bom, outro tema polêmico aqui, eu quero saber a opinião de vocês, o zagueiro do Bragantino, que cometeu aquele Gustavo Marques. ato, Gustavo Marques, pegou 12 jogos pela fala machista contra a árbitra, que na semana anterior eu elogiei tanto, depois do jogo entre São Paulo e Palmeiras eu já não cabe tantos elogios como naquele jogo. Mas, esquecendo a arbitragem e falando do zagueiro, o que vocês acharam? Essa punição foi exagerada? Foi uma punição justa? Foi uma punição para, enfim, para mostrar uma força? Piperno, o que você achou disso, cara? Eu acho que a declaração dele foi imbecil. Muito infeliz, com Tanto certeza, no mínimo. foi que minutos depois, até porque provavelmente alguém do clube falou, escuta, aliás, alguém do clube teve a lucidez para falar para ele o seguinte, você foi um imbecil. E ele chegou lá, se retratou. Segundo ele, foi a mãe dele. Você viu ele contando a história? Sim. Ele falou que ele terminou, a mãe dele ligou pra ele, esculhambou com ele e falou: pedir desculpa. Se é verdade, eu não sei. Mas ele disse ele falou: pô, minha mãe me ligou, depois minha mulher me ligou. E Desobedeceu ambas a me mãe. chamaram de imbecil. Então. É isso, quer dizer. É isso. Então, nesse caso, ele é réu, confesso. Eu acho que. Veja, aí a gente tem que separar as coisas. Eu acho que ele foi um imbecil. Tem que ser punido enquanto um imbecil, mas esse episódio, no caso dele, se encerra aí. Ele está pagando a punição dele. Concordo. E aí o rapaz, vida que segue, até porque ele não está sendo condenado à morte. Isso aí não é prisão perpétua. Piperno repetiu o que eu falei semana passada, né, nós PA? falamos Semana isso. passada, o que eu falei? Vou colocar assim. Eu falei assim, gente, o cara errou. Tá certo. Tem toda uma concepção, trabalhando no futebol, machista e tal, mas tinha gente pedindo encerramento da carreira do rapaz. Aí, cara, veja bem, desculpa, eu não quero falar disso, mas o cara na política rouba, o juiz não sei o quê, não acontece nada. Você quer que um menino, sei lá, de 24, 25 anos, que dá uma declaração infeliz, você quer encerrar a carreira do cara? Então, assim, um abuso, um erro não justifica outro. Eu acho que tá muito bem pago. São duas coisas. A punição, acho que tá adequada, a reciclagem ela é importante que se faça a Sem reciclagem e todo ser humano merece uma segunda chance. E uma pena dura, e eu acho que ele não podia ficar isento disso, ela também, nesse sentido, ela é educativa, ela vai mostrar para os outros, ó, isso não se admite mais. Ah, mas antigamente era assim, não. Antigamente podia ser, felizmente, os tempos mudaram. É isso. São Paulo anunciou a renovação do Marcos Antônio. Você queria vender, né? Queria que o São Paulo vendesse. Eu acho, quando o Júlio Casares era presidente do São Paulo, e o São Paulo ferrado, sem pagar salário, todo arrebentado, eu acho que o São Paulo tinha, por obrigação, vender o Marcos Antônio para fazer caixa para pagar quem tá lá. Porque tinha funcionário e um monte de jogador que estava sem receber no São Paulo. E isso não é admissível, ainda mais para um clube da história que tem o São Paulo. A partir do momento que trocou, que o nosso querido Júlio Casares foi defenestrado do São Paulo, e com muita razão, porque esse sim ia levar o São Paulo a um buraco gigantesco, e vem uma nova diretoria, e me parece que, por enquanto, assim como a do Corinthians, tem dado passos ali para que o clube volte a ser minimamente estruturado, ele conseguiu estancar a sangria. Então, eu acho assim, óbvio, se chega um caminhão de dinheiro para um jogador, que hoje é fundamental no time do São Paulo, naquele momento, todo endividado, sem muita perspectiva, acho que o São Paulo teria que ter feito. Hoje, acho que não, porque o São Paulo arrumou a casa. Então, assim, acho que é um jogador muito importante para o São Paulo. Acho que, assim, ele, Danielzinho, que fez muita falta no jogo. Nossa, absurdo. São Paulo mudou de jogo. Tudo bem que ele errou também no substituto, tem essa, né? O Luan não tem... Eu nem acho o Luan tão ruim quando falo, mas ele não tá. Tempo que não jogava, não tá em forma, não tá em ritmo. Tá sem ritmo de jogo. Eu acho que ele errou ali O Crespo quebrou minhas pernas do Vampeta. Não, a gente fez um programa Canelada antes do jogo. Não, porque esse trio de meio-campo do São Paulo encaixou, acertou. Isso vai dar trabalho pro Palmeiras, como deu no primeiro turno, que o jogo, apesar de 3-1, foi um jogo equilibrado, porque esse trio do São Paulo é bom. Começa o jogo, cadê o trio? Cadê o homem? O trio ficou bangando. Aí que tá, né? E aí eu tava pensando, né, cara? Você viu o final do ano, a gente fez o programa, Perno?
e tava uma história do Marlon Freitas ser trocado pelo Pablo Maia. Eu aqui falando, troca urgente, troca. Era o Savarino e o Marlon. A proposta do São Paulo do Botafogo era contratar o Pablo Maia e o zagueiro que eles levaram agora, o Ferrarese. E o São Paulo pediu em troca, ia envolver algum dinheiro, o Savarino, que acabou indo pro Fluminense, e o Marlon Freitas, que acabou indo pro Palmeiras. Eu falei, troca urgente, cara, porque o Marlon Freitas, pra mim, é um jogadorzaço. Tipo, gosto muito, falava isso aqui. Está bem. Joga muito. Começou bem. E o Savarino era o cara que resolveria o meio campo do São Paulo. Era 2 contratações pontual. No fim, o Pablo Maia não tá bem, não voltou desde a cirurgia a ser aquele jogador que é. Então a gente tá esperando que ele se recupere. Não sei se um dia ele vai recuperar a ser aquele Pablo que ele era, né? E o São Paulo trouxe de volta o Luan, tudo bem que deu muito certo, o Danielzinho e tal, mas você imagina isso, o Marlon Freitas no lugar do Bobadilla no meio campo do São Paulo? Eu acho que o Marlon Freitas, ele arruma o Palmeiras. Eu acho que assim, o Palmeiras, o ano passado eu falava, o Flamengo é muito superior ao Palmeiras. Esse ano eu acho que é muito equilibrado e eu acho que talvez o Palmeiras é melhor que o Flamengo esse ano. Mais equilibrado. Com todo mundo, tá completo. Eu não tô falando banco. Porque assim, você com ataque com o Tigrinho, que é o Vitor Roque, o João Arias, tem do Flaco, tendo as opções que o Palmeiras tem. O meio-campo, que, pô, vou te falar, Marlon Freitas, Andreas Pereira. Você tem Entra o Maurício, às vezes, né? Mas né? é mais. Mas você tem o Evangelista. Pô, eu acho o time do Palmeiras titular muito bom. Muito bom, de verdade. Eu acho que E esse ano. quando o Paulinho voltar, Você é um jogadorzaço. então Né? no meio do ano, eu acho, né, que a minha aposta é que saem o Alan e o Flaco Lopes. O Palmeiras deve fazer por baixo aí uns 70 milhões de euros com os dois. E aí já tem lá o Arias e vai ter o Paulinho. Tá louco. Isso aí. Tá louco. Então o Palmeiras acho que não perde, acho que não perde qualidade Pelo amor de Deus. e com mais uma bela grana em caixa. O Palmeiras já fica no compasso, né? O Flaco tá muito bem, mas eu não sei como volta o Paulinho, tá? Assim, eu vou falar assim. A gente nunca sabe como o cara volta, né, piada? Uma contusão, ele teve um período de mais de 1 ano e meio. Mas o Paulinho do Atlético, o Paulinho lá de trás, é muito mais jogador do que o Flaco Lopes. Tem discussão aqui? O Flaco tá num grande momento, mas tô falando tecnicamente, quem é mais jogador? Eu acho que o Flaco ele é diferente de todos os atacantes aqui do Brasil, porque ele tem uma coisa que os outros não têm. O Flaco é um 9,5. O Flaco é 9 e 10, né? entre Ele é um 9 e Henry 10. Kane brasileiro, ou brasileiro, que joga no Brasil hoje, né? Que é aquele centroavante que ele sai da área e vira 10, né? O que a gente observa em campo é que, como Toca ele vem bonito, no meio, ele dá hábil, assistência, inteligente e tal. ele tá sempre se movimentando. Ele não é um atacante fixo, né? Ele Mas você acha que ele é melhor ou pior que o Paulinho? Se for para Bem, jogar, né? Tô falando dos dois, né? se for para jogar nas 3 posições de ataque, o Paulinho. Se for para o Flaco fazer essa dupla função, eu optaria pelo Flaco. Eu optaria pelo Flaco. Grande jogador. E você tem o Arias também, que é um grande jogador. E o Alan tá muito bem, mas assim, é o caminho normal, né? Caminho normal. Tá 21 voando, anos, vai então, fazer tchau. muito dinheiro, acabou. Tem Acabou. que. Porque o menino, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando o cara é muito jovem aqui no Brasil, a vida dele também é o seguinte: ele sabe que se ele pegar uma temporada ruim aqui no Brasil, acabou a carreira. Então, quando ele tá nesse auge, todo mundo quer, tem que vender. Entendeu? Porque a família cobra e tal, porque os caras querem fazer Lógico. uma família, não tem jeito, cara. Então, assim, eu não acho que eu acho que o Abel tá certo, ele gosta de time com saúde física, que compete, cabeça boa, querendo voar. Quando já tá na decadência, ele não quer mais. Então, eu gosto muito dessa postura do Abel, sempre falo isso. Tenho muita crítica com o Abel, viu? Principalmente em relação a imprensa, como ele trata a imprensa, muitas vezes eu não gosto. Quando ele fala do adversário, quando o Palmeiras perde, que ele sai do foco e fala mal do adversário, toda vez que ele perde é culpa da arbitragem, tem muita coisa. Mas assim, como treinador eu acho ele muito bom e se tem uma coisa que o líder tem que saber fazer é extrair o melhor dos seus jogadores. Eu não tenho absoluta dúvida que ele extrai até o bagaço. Quando o cara sai do Palmeiras, fala isso aqui sempre. Presta atenção, o cara saiu do Palmeiras, você pode acreditar que o cara não vai mais subir, ele vai cair, porque ele já deu o que ele tinha que dar. Então, assim, esse é o treinador que ele vale o salário que ele ganha, cara, porque ele extrai o melhor que o cara tem. Fora, tenho minhas contestações, mas como treinador, zero. Eu acho ele muito bom treinador, cara. Isso aí, o Palmeiras, com esse meio de campo aí, ataque, vai ter provavelmente essas saídas, tá bem suprido. E voltando à questão do São Paulo, do Marcos Antônio, acho que agora faz sentido, acho que o São Paulo tem essa necessidade, né, de manter um jogador que faz diferença hoje no São Paulo, né, ele está muito bem, com essas contratações pontuais o time melhorou muito de qualidade, independente aí do erro do Crespo, o São Paulo que estava no início de ano
bem desacreditado, bem ruim, tenebroso até. Ganhou um gás novo aí para a temporada. Claro, não vai entrar para disputar títulos. Acho que ainda é uma questão só se dependendo de como o São Paulo evoluir numa Copa do Brasil. Mas acho que o São Paulo vai ter uma temporada agora mais consistente. É o que a gente sempre fala. Hoje você tem 2 times que entram todo ano para ganhar o brasileiro, e a Libertadores. Sempre Palmeiras e Flamengo estão nessa disputa. Às vezes aparece alguém ali, como foi um ano do Botafogo, outro ano do Atlético e tal, que pode brigar. Mas quem vai brigar o brasileiro, a gente sabe que no fim o São Paulo não tem a menor condição. Isso eu falo com frequência. Falei que o Palmeiras tinha. Falei, quando o São Paulo se classificou, eu falei: o São Paulo não tem a menor condição de chegar na final do Paulista. E assim como eu falo, não tem a menor condição de chegar para brigar pelo brasileiro. Agora, o que você falou, a Copa do Brasil passou a ser alternativa para todos os outros clubes que não seja o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo vão brigar pelo brasileiro e pela Libertadores. Se for eliminado, eles podem entrar forte ou não na Copa do Brasil, mas já não é prioridade um deles. Não. Prioridade um deles é a Copa do Brasil Brasileiro e Libertadores. Questão Palmeiras e Flamengo. Os outros 18 que estão ali, ou uns 10, esses 8, a Copa do Brasil é o grande sonho. Acho que o CBF devia lançar no Campeonato Brasileiro o troféu Atlético de Madrid para quem ficar em terceiro. E aí o Palmeiras e o Flamengo disputam o título. Acabou. Piperno, você foi bem demais, né? Troféu Atlético de Madrid é muito bom, cara. Porque assim, se olha o Corinthians, você acha que o Corinthians tem chance? Assim, e não é desmerecendo o Corinthians. Não. Olhando o elenco. O Corinthians não tem a menor chance de brigar Vai ter chance para brigar e mata-mata. É isso. Aí. Porque quando é 11 contra 11, o time completo, Sim, aí dá jogo. dá jogo. Opa. Entendeu? E aí tem muita coisa. Agora, quando você vai falar num campeonato longo, a gente sempre fala isso, né? Não tem como, porque você olha o banco do Flamengo, é espetacular. Você olha o banco do Palmeiras, é espetacular. Quando precisar poupar, quando tiver, você olha, você tem jogador de alto nível. Os outros não tem, entendeu? É o que você falou. O São Paulo, quando saiu o Danielzinho, que vem muito bem, entrou o Luan, velho. Entendeu, Luan? Você entende a diferença? E eu não tô aqui acabando com a carreira do Luan. Mas o Luan não é um jogador para um jogo Foi desse. uma Tem condição, cara. escolha equivocada num jogo que... tudo bem, o Danielzinho tinha risco de lesão, mas você vai para um jogo de semifinal, né, de Campeonato Paulista. E eu achei que houve um erro de avaliação aí do Crespo e a comissão técnica. O São Paulo ia perder muito se o Marcos Antônio saísse. Eu acho que agora que o São Paulo deu aquela ajustada, Sim, agora sim. eu acho que ia ser uma perda irreparável. Eu acho que no jogo do campeonato, no jogo do turno, o que foi 3-1, o São Paulo tá jogando muito bem. Jogou meia hora melhor que o Palmeiras, que o meio-campo do São Paulo muito ajustado. E o Palmeiras vai ter que acertar ainda. Acho que ainda faltam algumas coisas desse encaixe meio. A lateral direita é um problema. Kelvin não Mas aí, o rojão. o jogo tá 1-1. O São Paulo tem a chance pro 2-1 no pé do TAP. E o Palmeiras tem a chance do 2-1 no pé do Flávio Lopes. Aí que tá. Essa é a diferença Aí de que tá. individualidade. Aí que tá. Aí na hora que você olha, pô, que você foi um jogador, cara, esforçado, no passado ajudou. Mas, cara, não é jogador pra São Paulo Futebol Clube, né, cara? Pô, São Paulo tinha Miller, São Paulo teve Careca, teve França, teve Luiz Fabiano, teve o Dagoberto, teve o Amoroso, teve tanto jogador. Aí você olha hoje, você vê o TAP, com todo respeito. E os caras falam, você persegue os estrangeiros. Não, eu adoro o Arrascaeta. Entendeu? Eu adoro o Arias. Só que eu adoro o Gustavo Gomes. Entendeu? Porra. Baita do zagueiro, entendeu? Então, o que é bom, a gente. Espetacular. Só que eu olho pro Tapia e para alguns outros. São Paulo trouxe o Dinheiro, e aqui a gente falou 1000 vezes. Pô, os caras têm 2, 3 anos que não jogam. O cara já nunca foi bom. O São Paulo vai e pega esse jogador. Então, assim, é cada droga que a gestão fazia que é absurdo. Eu acho que ele estava acertando com o time do Equador. Dinheiro. Chegando lá e não ia assim. É reforço pro DM. É reforço pro DM. É grande contratação pro DM. Agora, acho que quem contrata fala assim, os fisioterapeutas não estão trabalhando. Vamos botar esses caras para trabalhar, porque não é possível. O empresário é bom. Também tem isso, né, Pia? Também tem isso, né? Consegue. É isso. Eu vou entrar num tema agora da final. Eu tava olhando aqui, o artilheiro do Campeonato Paulista é o Robson. E o Robson começou comigo lá no São Caetano. Era da base do São Caetano, né? Posso falar uma coisa? Lembra do Robinho? Que pênalti mal batido. Era isso que eu ia falar. 2 temas. Primeiro, eu vi no Robson o pênalti de segurança, que é o quê? Ele imaginou que o Carlos Miguel ia pular e ele bateu o pênalti de segurança. Só que o Carlos Miguel não pulou. É aquele que espera. Mas assim, eu não acho. Ó, eu vou te falar, eu acho que o Carlos Miguel, em alguns pênaltis que eu vi, ele pulou antes. E dessa vez ele preferiu ficar. Você entendeu, PA? Eu acho que o Robson deve ter visto o Carlos Miguel pular de alguns lances. Falou, vou bater ali que ele pula antes. Só que dessa vez ele resolveu. Eu não tenho informação, mas eu tenho suspeitas. Trabalho do técnico e da comissão técnica, do tipo, vamos começar a estudar. Agora pode ser que vá para decisão por pênalti e tal, né? Vamos começar a estudar uns caras básicos.
Aí, pô, esse aí é o artilheiro do campeonato. Ah, tá bom, então vamos ver como é que ele bate. Ah, sem dúvida. Aí, pô, esse aí acho que vai bater no meio e tal. Vou ficar Grande paradinho, possibilidade. Acontece muito isso. Quando quando eu trabalhava em clube, era muito comum você fazer o estudo do Isso aí. adversário, cobrança de pênalti, principalmente aqueles 2, 3 que sempre batiam. Enfim, o Saulo, que trabalhou comigo, que é foi até assessor dele, o Saulo pegava pênalti demais, mas estudava muito. Ele sempre tinha um cara com ele que estudava É a isso aí. batida de pênalti dos adversários. Ele é um pegador de pênalti, assim, muito bom. Você estuda até o gesto quando ele bate para o cobrador bate para um lado, bate no meio, bate para outro lado. Mas assim, Mas o estudo chega nesse nível. Né? mas tá até o posicionamento do corpo, né? Ali fala um pouquinho do O corpo jogador. fala. O corpo fala, exatamente. E aí você tem o Robson como artilheiro do campeonato agora. 1-0. E aí a pergunta: o jogo da ida é pouco para jogar lá contra o Novo Horizontino? Pro Palmeiras, eu acho que não, quer falar? Ah, por favor. Não, acho que pro Palmeiras não é pouco, porque o Palmeiras tem time para montar uma estratégia boa lá em Novo Horizonte, ficar ali fazendo transição, fazer marcação, saída de bola do Novo Horizontino, e de repente acharam um gol e aí resolveram a parada. O jogo foi duro aqui na Arena Barueri. O Novo Horizontino Bom time, hein, dificultou cara? Bom bastante time, hein? em sistema de marcação, tudo. O Palmeiras não teve muita facilidade, não. Foi o Novo Horizontino também abdicou de atacar, né? Teve 2 momentos ali, teve o pênalti, teve um outro momento também que o Matheus Bianchi deu uma furada monumental, marcou a saída de bola do Palmeiras. O Andréas não pode sair jogando daquele jeito e ele entregou duas vezes no lance dessa furada do Matheus Bianchi depois do pênalti, né? O Palmeiras tem que prestar muita atenção. O Palmeiras corrige isso no segundo tempo quando o Marlon Freitas vai mais lá para trás, na linha dos zagueiros, e faz essa saída. Esse é um jogador que eu adoro. E aí acho o um Palmeiras acerta essa questão. Então, assim, acho que o Palmeiras tá assim, tá com 1-0, tem a vantagem e vai jogar o jogo lá, e acho que o Palmeiras vai pensar na estratégia exatamente de se defender e, se tiver a oportunidade, fazer um gol lá. O Piperno, antes do jogo contra o Corinthians, a gente se encontrou na Jovem Pan. Eu falei, e aí, é Corinthians e Palmeiras na final? Você fez assim, eu acho que não, hein? Aí você olhou, você falou, eu acho que o Novo Horizontino passa. E você falou bem, até tinha lá 4, 5 pessoas, eu e ele achamos que o Novo Horizontino passava, e, e o pessoal achava que ia dar Corinthians. O que aconteceu? Deu o Novo Horizontino. Óbvio que a camisa do Corinthians é muito pesado e tal, mas o futebol do ano do Novo Horizontino é muito melhor que o futebol do Corinthians. E acabou que o Novo Horizontino classificou. Agora contra o Palmeiras. O Palmeiras é muito mais forte do que o Corinthians. Vamos falar, a realidade No é, todo, né? no todo, o Palmeiras é mais forte que o Corinthians. São 2 jogos, o Palmeiras venceu o primeiro. E agora, o que você acha desse segundo jogo? Você acha que o Novo Horizontino ainda está no páreo ou você acha que o Palmeiras agora é muito favorito? Eu acho que o Palmeiras só é muito favorito porque é o time do Palmeiras que é muito bom. Mas a vantagem de 1-0 ela está muito longe de ser definitiva, porque o Palmeiras vai jogar. Eu acho que o Palmeiras vai enfrentar um time bom. Se você pegar o time do Novo Horizontino e o time do Santos e trocar e inverter as camisas lá dos dois, o Santos vai acabar lucrando, porque o time do Novo Horizontino é melhor que o do Santos. A gente falava isso quando houve lá o confronto, porque é assim, porque o Santos é favorito, porque o outro é pequeno. Veja, o Novo Horizontino é um dos melhores entre os que não subiram, o Santos é um dos piores entre os que não caíram. Então a diferença já não é tão grande. E o Novo Horizontino está com um trabalho muito mais consistente. Está batendo na trave todo ano, muito capricho. Aliás, que no azar futebol. que eles estão tendo Nossa, nessa. É o impressionante. jogo Né? lá contra o Goiás em 24, pênalti que não deram, também acontece de tudo. Até porque também tem uma coisa, né? Mirassol subiu, o Red Bull tá ali. Então, já começa. Isso é um movimento que começa a incomodar, acho que vai incomodar cada vez mais, porque esses times bem estruturados, eles estão comendo pelas beiradas um monte de grandão decadente. Yeah. Nós vamos ver isso no futebol com muita frequência. E outra coisa, o Novo Horizontino está lá para subir. Tá, né? O cara que está lá, do outro lado, organizando o campeonato, pagando as contas, o outro time grande que está jogando Série A, ele começa a olhar e fala, pô, mas e agora? Nós vamos ter que jogar lá, cidade pequena, não tem aeroporto, é mais difícil. Vamos torcer para esse time não subir. Tem muito Faz força para não subir também, né, cara? É verdade, Piperno. E aí você pega, por exemplo, O Mirassol. time é bom. Não é fácil para Mirassol, cara. Não é
fácil. São cidades Para assim. Novo Horizonte também não. Também 4 não é horinhas. fácil. É mais difícil, porque lá para Mirassol você desce em Rio Preto, Mirassol praticamente virou um bairro lá de Rio Preto, as duas emendaram. Sim. Agora, Novo Horizonte você tem que andar Mas longe 80 ainda. quilômetros para lá. Longe ainda, pior ainda. Eu sei que quando eu trabalhava lá em Araraquara, a gente fazia muito amistoso contra o Novo Horizontino e não era um caminho muito. A brincadeira lá na Arena Barueri, quarta passada, quem ia para Novo Horizonte? Os colegas. Pô, pra você ver, né? Não, mas assim, mas é um clube muito bem administrado. Olha, Mirassol e Novo Horizontino são muito bem administrados. Não é à toa que eles estão. E outro que é muito bem administrado, que deu azar aí nos últimos anos, também é o São Bernardo. São Bernardo também do Roberto, lá da Magnum. Poxa, outro profissional, também é um cara muito bom, que montou uma equipe boa de auxiliares, de pessoas que trabalham ali no clube, muito sério. É outro que eu não tenho dúvida que já tá batendo. Então, aí. esses times vão acabar engolindo um monte de grandão aí. É isso. Esse tipo de projeto está crescendo e tem muita gente que não está observando isso aí direito. Ô, Piperno, eu falo isso quase todo programa e eu quero a tua opinião. Eu digo para o pessoal aqui, eu falo o seguinte, o Bahia daqui 10 anos, e aí, ou 5 talvez, né, PA? Eu sempre falo isso. Eu participei um pouquinho quando o Bahia foi comprado e trabalhava com um executivo que está lá hoje, que é o Marcelo Teixeira, executivo da base. Ele já era, ele trabalhava com a gente na Ferroviária, ele já era um monitor de mercado, não sei exatamente qual que é a expressão do Grupo City. E ele falava muito bem dos caras. E eu sempre falo bem, cara, vão ter um CT espetacular, o melhor do Brasil, é o que eles estão falando. Eles escolheram a dedo o clube, a cidade, o clima, tudo que eles queriam para formar jogador. Então eu tenho comigo que em 5 anos o Bahia talvez seja esse terceiro clube que vai entrar na briga entre Palmeiras, se mantiver, né? Vamos colocar que se mantém Palmeiras e Flamengo. Eu acho que o invasor disso daí vai ser o Bahia. Porque o Bahia tem uma coisa que o City, eu sempre falo, quando você vai estruturar um clube de futebol, se você tiver junto essas 3 valências, você está muito na frente dos outros. E isso, em geral, define dinheiro, know-how e tempo. O Bahia tem tudo. Por quê? Dinheiro do Grupo City está aí. Estrutura, eles estão montando. E know-how, eu não preciso falar. Eles pegaram o City como era. Hoje Sim. o City é uma das maiores forças. Se você for falar do hoje, Real Madrid, City, PSG cara, o Barcelona está atrás do City hoje. A verdade é essa. E tempo, eles compraram o clube. E eles não ficam tomando decisão como se toma aqui. O clube é nosso, cara. Acabou. Não é uma associação que todo mundo. Um clube associativo participa. Não, tem dono. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Em 5 anos, eu tenho comigo que o Bahia vai ser uma dessas grandes forças. Vai ser mais forte que o Fluminense, com o Botafogo, talvez com o São Paulo, talvez com o Corinthians. Por tudo que tem. Não tem dívida, tem um monte de coisa acontecendo. Você acredita nisso, Piperno? Eu acredito que vai crescer muito, muito, muito. Eu acho que ele vai brigar. Está faltando emplacar um resultado bom em mata-mata. Esse ano o início foi um desastre, essa eliminação para o Rings, porque em fevereiro o Bahia já fica sem calendário internacional. Sim. Isso faz falta para um projeto desse tamanho. Agora, Mas o City demorou muitos anos também para entrar demorou. né? Batia na trave, tal, tava difícil emplacar. Aí ganhou um título lá com o Pellegrini e tal. Mas eu acho que falta só uma coisa que eu queria ver no Bahia e não vi ainda. Bom investimento em categorias de base. O Cruzeiro hoje tem isso. O Cruzeiro está chegando nessas finais aí. Mas, Piperno, vou te falar uma coisa. Eles contrataram, pode ser que eles não tenham. Assim, eles contrataram profissionais excelentes para a base. Excelentes. Eles contrataram, assim, ó, o Marcelo, depois do João Paulo, que era do Palmeiras, Sim. que é excelente. Marcelo te falou, é o segundo melhor profissional de base que a gente tem. E ele montou um time de captação sensacional. O Bahia, ele tá numa linha, e no futebol no Nordeste tem muitos jogadores. Eles escolheram ir para lá propositalmente. Eles tinham a oportunidade de vir para São Paulo. Né? Inclusive, eles Aqui está negociaram, condicionado. mas eles preferiram lá. Entenda bem, clima, tudo isso. Então, assim, o investimento é que o fruto da base não é tão rápido. Você vê que o Palmeiras demorou muito. Claro. Então, assim, eles estão investindo sim na base. Você vai ver, por isso que eu falo, eles estão se fortalecendo de uma forma que eles estão alicerçando a coisa. E a falta de não jogar competições como uma Libertadores e tal, cara, eles estão jogando agora, nunca jogaram. É difícil você entrar e já sair bem. Por isso que eu falo, daqui 5, 10 anos, não saindo estruturalmente, o Bahia vai ser uma das maiores forças do futebol brasileiro. Essa é a minha opinião, tá?
É isso aí, Perno. Muito obrigado pela presença. E, cara, assim, você tá convidado toda semana que você quiser aparecer aqui, a casa é sua. Pô, cara, olha, obrigado mesmo pelo convite, foi muito bacana. A gente, enfim, descobriu que somos quase vizinhos aqui. Então agora vocês vão ter que me aguentar com muita frequência aí. Agradeço. será Muito obrigado. bem-vindo Será sempre. sempre um professor, Fábio Piperno. Grande Paulo Arnaldo e você, meu amigo. Você mudou Senhor- a sua mídia social, hein? Agora é Paulo Arnaldo Narrador, tá lá no Instagram, também no. Tá nojento no agora, viu? TikTok. Paulo Arnaldo Narrador, Tem velho. que, né? Tem que, né? Tô trabalhando muito no futebol, preciso agora, Como é que né? tá na X Sports? Tá bem, tá bem. Vamos ver se essa semana Litoral tem News. vôlei, né? Da Champions League. Que isso, lá, né? que é o voleibol, que eu sou apaixonado por fazer vôlei. Tô fazendo bastante NASCAR, né? Sim. No outro canal lá, o High Speed. E Litoral News, já estou na escala de Corinthians e Curitiba, lá na Neoquímica Arena. E só para não esquecer, quero deixar um abraço pro Cuca Labareda, que esteve aqui, né? Aniversário dele, Aniversário né? dele, Tá ficando mais parabéns. velho. Ó, faz aniversário no mesmo dia do David Gilmour. Que o isso, guitarrista mor. Pô, parabéns aí. Quase sem qualidade esse aí também. Ah, Pelo nossa amor de senhora, Deus. fui hein? no Que show honra, hein? dele em 2015, espetacular, né? É Cara, isso. a guitarra dele, nas mãos dele, é coisa do outro mundo. Pena que tá acabando esse tipo de. E ele de faz música, aniversário cara, hoje, essa- 80 anos, o David É, Gilmour. para- E tá- maravilhoso, ainda tá maravilhoso. tocando bem, velho. Pena que tá acabando esse nível de músico, viu, cara? Tem muito É. pouco já nessa qualidade. Pô, eu sei lá, eu ouço desde Elvis e tal, coisa antiga. Eu gosto de música antiga, tô aqui, dane-se o que vocês pensam, mas até brinco com o pessoal, fala assim: vocês gostam de música de velho? Cara, o que tem hoje? Tem muito pouca coisa de qualidade. Então, infelizmente, repense, se tiver coisa boa, que seja antiga, ouça que é melhor que ouvir porcaria. Certo, Piperno? Obrigado demais, tá? Certíssimo, Um então. abraço. Mais um agradecimento à Jovem Pan, o Tuta, o Tutinha, o Tuta Neto, né? Sensacional. figura. Cara, muito legal. Um grande abraço a todo mundo da Jovem Pan. Uma ótima semana a todos. Se beber, não dirija. Um grande final de semana. Fui, galera! Abraço, valeu!